Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 26ª aula da nossa escola bíblica online. Nós falávamos a aula passada sobre os 7 ais de Jesus, né? Ele fala com escribas, fariseus, dizendo todos os erros que eles cometem, né? Eles batem no peito, dizendo que estão certos, que pregam a verdade, mas eles mesmos não vivem aquela verdade. E a nossa vida tem que ser desta maneira. Nós precisamos viver a verdade da palavra de Deus. Então, que você possa estar aprendendo esta palavra, que nós estamos aqui falando dela na escola bíblica, estamos tratando assim bem minuciosamente a cada assunto, a cada versículo, para aprendermos cada vez mais e de uma maneira verdadeira, sem mentiras, sem qualquer outra religiosidade que possa aí se colocar. Amém? Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 32 e 33. Então, aí Jesus encerra os 7 ais, né? Ai de vós, né, escribas e fariseus hipócritas, né? Jesus diz que eles parecem sepulcros caiados. Aquele sepulcro que é bonito por fora e muito feio por dentro. E agora, Jesus vai dizer a eles: enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus diz que eles vão completar a obra que os pais deles começaram. A perseguição dos fariseus agora é a Jesus. Eles perseguiram no passado os pais, os descendentes, perseguiram os profetas, aqueles que vinham falando que Jesus viria para salvar a humanidade, que Jesus viria trazendo a verdade. E agora Jesus diz que eles vão completar a perseguição, a obra que os pais começaram. Eles vão começar agora a perseguir Jesus. Então, muitas pessoas pensam que Jesus até xingou os fariseus, mas raça, Jesus está tratando de descendente, como se fosse negro, japonês, alemão, né? São as raças. E Jesus diz que vocês são filhos da víbora, filhos do diabo. O juízo sobre eles chegaria cedo ou tarde. Então, agora no verso 34 e 35, a palavra de Deus diz: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo, Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então, escribas eram as pessoas que conheciam a Bíblia, a palavra. Isto é para o futuro o que eles vão fazer, igual e pior até o que os seus pais fizeram. Jesus diz aos fariseus que não seriam inocentes no que vão fazer, né? Eles vão copiar o que os pais fizeram e vão fazer até pior. A justiça viria desde o começo da história até o final do Antigo Testamento. E o Novo Testamento é que eles começariam agora uma nova história, uma nova perseguição. No verso 36, a palavra diz: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, a abertura de um juízo de Deus sobre a geração. Este juízo será a destruição de Jerusalém. Jesus vai terminar as suas advertências
com um lamento, com tristeza. Jesus não está feliz por conta dos fariseus agirem desta forma. Jesus está triste com eles, né? A presente geração, provavelmente, a destruição de Jerusalém e do templo em 70 anos depois de Cristo pelos romanos. Então, aí vem um lamento sobre Jerusalém. No versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matastes os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Que tristeza no coração de Jesus, né? Não sei se você sente a mesma coisa, mas a gente que vem estudando ali, versículo por versículo, a gente vê Jesus brigando com eles, querendo que eles entendessem que ele era o Salvador, querendo transformar a mente deles, né? Olha, vocês não vão conseguir cumprir 100% a lei, então me siga, porque pela graça vocês vão ter a oportunidade de serem salvos. Pela fé, acreditem. Mas aqui Jesus diz, quantas vezes eu quis reunir, né, os teus filhos, Jerusalém, como a galinha debaixo de suas asas, reúne os pintinhos, né? Mas vocês não quiseram. Estavam então rejeitando Jesus. Aqui mostra que Jesus foi várias vezes a Jerusalém e ele lamenta a rejeição que ele estava sofrendo por parte dos líderes religiosos, quer dizer, aqueles que conheciam a palavra, né? No verso 38 e 39, ele diz, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então nós estamos aqui, Jesus está preparando já todo aquele povo para a sua morte, né? Estamos entendendo isso. E ele está dando uma oportunidade para que eles possam se arrepender, né? E pela fé possam receber a salvação. Então, o juízo da casa deserta é a indicação de Jerusalém. Estamos no período, né, próximo à morte de Jesus. O povo perdeu a oportunidade de reconhecê-lo e só o verão agora na segunda vinda, em poder e glória, né? Não mais como um servo que vai morrer por eles. Então, em poder e glória, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Ele diz que quando voltar novamente, todos vão reconhecer Jesus, né? A segunda vinda do Senhor. Aqueles que o reconheceram e acolheram vão reconhecê-lo e vão tê-lo para a vida eterna. Mas os que rejeitaram Jesus vão reconhecê-lo forçadamente, né? E serão condenados. Vão ver a verdade, mas estarão condenados. Aqui nós finalizamos o capítulo 23, né? Com o lamento de Jesus por Jerusalém. E agora nós vamos começar aqui um sermão profético de Jesus. Então agora Mateus 24, né? Capítulo 24, versos 1 e 2. A palavra de Deus diz, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, este templo é o templo de Herodes, onde eles estão, que existia na época de Jesus. Esse templo era ponto turístico e chamaram Jesus para admirar o templo, né? Porque Deus permitiria que o templo fosse destruído? O templo foi destruído em 70 anos depois de Cristo, pelo general romano Tito, cumprindo esta profecia dada por Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra.
Tito destruiu não só o templo, mas também a cidade de Jerusalém. Jerusalém é destruído porque rejeita Deus, o Messias, e traz sobre si o juízo de Deus, né? O capítulo 23, o verso 37 nos diz isso. O templo é tido como um fim em si mesmo, né? Adoram o templo, faz dele algo maior do que o próprio Deus. Utilizam o templo de maneira errada. E também o juízo de Deus aponta para a finalização deste testamento, a aliança da lei para a abertura da aliança da graça. Que seja, ou seja, Israel antigo, aquele povo de Deus do Antigo Testamento, agora não seria mais o Israel antigo, mas teriam também gentios juntos, pessoas de outras nações. Então Deus vai reunir agora os gentios. Temos várias coisas que são motivos desta destruição. Então agora começa o princípio das dores. Verso 3 diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e em particular pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então eles queriam saber quando iria acontecer tudo isso, e a pergunta é a chave para entendermos a resposta de Deus. Então, nós vamos separar aqui as duas perguntas dos discípulos. Dize-nos quando sucederão estas coisas: a destruição do templo e de Jerusalém. E que sinal da tua vinda para a consumação dos séculos, o final dos séculos, eles querem saber. Então, na cabeça dos discípulos, existiriam só esses dois eventos. A resposta de Jesus atende em parte à dúvida dos discípulos. O importante não é quando, uma data em que as coisas iriam acontecer. Jesus vai trabalhar falando dos sinais e dizendo que a partir dos sinais deveria haver vigilância, ou seja, os seus discípulos deveriam ter atenção para os sinais e manter-se preparados para o que viria. Então, a resposta de Jesus não vai ser separada como a pergunta deles. Quando estudamos escatologia, o final dos tempos, a Bíblia não tem uma exatidão. Ela trabalha de uma forma figurada, mas não atende essa lógica. Então, o que acontece? Aí o povo está falando agora, Jesus está voltando. Jesus está dizendo para nós estarmos preparados para a sua vinda. Aqui as pessoas ficam falando: porque está acontecendo isso? Sim, os sinais vão surgir, fique atento, Jesus está falando. Mas Jesus está falando: esteja preparado. Todos os dias nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, senão nós vamos perder a vida eterna. Não adianta ficar pensando aí: porque Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tem que estar preocupado? Tem, mas tem que estar preparado, né? Então, no verso 4 e 5 diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, esteja atento, né? Cuidado aí. Nós temos que estar andando pela palavra de Deus, né? Não ande por outra coisa. Não ande pelo homem. Cuidado. O homem engana. O homem muitas vezes é um falso profeta. Ele fala aquilo que é dele e não da palavra. Então, cuidado vocês aí. Cuidado com denominações que estão aí pregando só o amor de Deus. Glória a Deus por isso. Por causa do amor de Deus, hoje nós podemos ter salvação. Só que para ter salvação, nós precisamos estar preparados. E só estaremos preparados pela palavra de Deus, não é a palavra do homem. Então, a ansiedade do saber quando levaria ao maligno a enganar,
O diabo iria tentar desviar a atenção daquilo que era importante, enganar a muitos. Jesus trabalha a atenção dos discípulos, fique atento. Tem religiões que dizem que Jesus já voltou, né? Em 1948, os testemunhas de Jeová, eles afirmam, e Jesus vai explicar, e vai ser a sua vinda perceptível. Todos vão saber que ele veio, nem todos vão entender, mas todos vão saber. Então hoje nós entendemos, nós cristãos, que Jesus está voltando. Muitos acreditam que Jesus já voltaram, né? Muitos testemunhas de Jeová acreditam, lá em 1948, eles afirmam isso. Não é verdade, né? Não é verdade. Então continuam sendo enganados. Então, o princípio das dores é a linguagem de um parto. Quanto mais perto o nascimento da criança, mais dores a mulher sente. Então, ouvireis falar de guerra, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, é o princípio das dores. Fomes e terremotos, é o princípio das dores. Sereis atribulados e vos matarão. Quem perseverar será salvo. Sereis odiado por causa do meu nome. Quem perseverar será salvo. Escandalizar, trair e odiar. Quem perseverar será salvo. Se levantarão falsos profetas. Quem perseverar será salvo. O amor se esfriará de quase todos. Quem perseverar será salvo. Será pregado este evangelho por todo mundo. Aí então virá o final. Jesus falou de diversos sinais, né? É a segunda pergunta dos discípulos. Ele não está preocupado de explicar para os discípulos quando acontecerão, mas dá ênfase aos sinais, para que sejam atentos e se mantenham firmes, porque a palavra está se cumprindo. É o que nós estamos passando hoje. Eu costumo dizer que Jesus volta todos os dias, né? Jesus está na iminência de voltar todos os dias da nossa vida, porque a cada dia que se passa, nós estamos mais perto da volta de Jesus, né? Então, a pregação do evangelho em todo o mundo motivou os discípulos a saírem levando a palavra. Quando o último na face da terra ouvir Jesus está voltando, a falar de Jesus, que existe uma salvação, que existe uma vida eterna, quando esta última pessoa ouvir isso, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, agora a grande tribulação. No versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, né? Quem lê, entenda. Em Lucas, capítulo 21, versículo 20, a palavra de Deus diz: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Abominável da desolação está em Daniel, capítulo 11, versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quando Daniel diz isso, estudiosos acham que ocorreu quando Antíoco Epifanes profana o templo, quando oferece dentro do templo um sacrifício a Zeus, né? Então, provavelmente, temos uma profecia nesta citação. Depois do templo, que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, ainda haverá 1290 dias. Então, Jesus deve estar falando desta destruição de Jerusalém. Quando vemos a narrativa de Lucas desse mesmo acontecimento, ele cita a palavra de Jesus sendo a profecia de Daniel. Então, a destruição de Jerusalém. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça
para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para trás. Isto é sobre a destruição de Jerusalém e não no final do mundo. Ai das que estiverem grávidas e amamentarem. A gravidez e a amamentação dificultarão escapar da destruição de Jerusalém. Orai para que não aconteça no inverno e nem no sábado. Inverno é uma estação difícil. E o sábado era o dia de descanso que eles tinham separado. Na cultura judaica, não é para nós guardarmos o sábado. Nós temos que guardar todos os dias, porque todos os dias são para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, nesse tempo haverá grande tribulação, e essa destruição aponta para o final dos tempos. Então, o velho Israel será sepultado. Agora, no verso 22, diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Apesar dos dias difíceis, Deus vai abreviar. Mesmo nessas trajetórias, existe um cuidado de Deus para com seus servos e escolhidos. Entenda, por mais difíceis que a nossa vida será, elas estarão cada dia mais difíceis. O Senhor continuará cuidando de nós. Isso nós temos que ter no nosso coração. No verso 23 e 25 diz: então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Então, quantas coisas estão ruins, as pessoas buscam respostas espirituais, o que facilitariam ser enganados, assim como hoje. Vão lá atrás de ciganos, né? Lemão, espiritismo. Então, cristos são falsos ungidos, tem falsos profetas em cima de um altar, dizendo que pregam a palavra de Deus, mas não estão fazendo isso. Esses falsos operam sinais para enganar. Estão, como nós dissemos, falando muito do amor de Deus, glória a Deus por isso, mas a palavra tem que ser pregada. João Batista, Jesus, falava sobre arrependimento, falava que se isso não acontecer, nós não teremos vida eterna, e nós estamos caminhando para o final de todas as coisas. Que triste vai ser quando nós, se for no nosso tempo agora, na nossa geração, olharmos Jesus voltando, buscando a sua igreja, porque a Bíblia diz que todos verão. E nós falarmos, eu deixei de acreditar, eu deixei de me arrepender, então eu não vou ser salva. Porque você que está me ouvindo, você sabe que existe um céu e existe um inferno. E para que nós entremos nesse céu glorioso, nós precisamos andar com Jesus. Então, se você aí está aí meio, não sabendo o que fazer da sua vida, desviado sim do caminho de Jesus, tomou um atalho, está andando por outros lugares, seguindo novas cabeças, se volte para a palavra de Deus, se volte para Jesus, porque ainda dá tempo, se você está me ouvindo. Então, nós vemos aqui pessoas que se encantam com sinais, com prodígios. Se encantam aí e não conhecem a base, que é Jesus. A base, a palavra de Deus. Então, nós temos denominações que usam uma Bíblia traduzida e modificada. Eles usam ensinos contrários à palavra de Deus, tiraram a presença do Espírito Santo, não creem no adultério, creem no terem muitos casamentos. Jesus não está preocupado com o quando, mas com a vigilância, porque quando este quando chegar, nós temos que estar preparados. Eles vão enganar os servos de Deus, há muitos, aqueles que estão em cima do muro.
Então, se possível, né? Porque Deus vai alertá-los. Mas é possível enganar os que pensam que são eleitos convertidos. E aí não são. E Jesus diz aqui, estou avisando. Então, no verso 26 e 27 diz, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de vir a vinda do Filho do Homem. Jesus retoma o assunto e diz que não estaria presente, visível ali. Então ele explica a sua volta. O relâmpago se mostra a todos. A sua vinda será evidente, visível a todos, claro e não secreta. Todos verão. Amém? Nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos falar ali que alguns outros assuntos sobre a vinda de Jesus, né? Precisamos estar atentos e crer que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Muitos acreditam que a nossa vida termina aqui. Não, não termina. Este corpo baixa a sepultura, vai ser comida por bicho, né? Mas nós temos uma vida eterna. Senão, não teria nada. Vivermos aqui, estamos aqui para quê? Né? Estamos aqui para levar a palavra de Deus, para que outros sejam salvos pela graça, pela fé, né? E não por ficar aí, não, tem que, Jesus já voltou, e agora? Como que vai ficar? Estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Amém? Estamos aí vigilantes, sujeitai-vos a Deus. Tem gente aí mandando o diabo embora, tem gente aí fazendo ótimo. Mas não se esqueça, sujeitai-vos a Deus. Coloque a sua vida à disposição da palavra. É a palavra que liberta, que restaura, que transforma. Mas é a palavra que vai te dar salvação. Amém? Tenha um excelente domingo. Na presença do Senhor Jesus. Aí com a sua família. Continua guardadinho, tomando todos os cuidados, né? Agora estamos aí sendo um pouco a cada tempo liberados, vamos permanecer aí guardando, né? Nos colocando aí, sempre limpando as mãos, passando álcool, lavando as nossas mãos, usando máscara, né? Para que esse vírus aí não venha contaminar a nós e nem a nossa casa, os nossos amados. Amém? Então continua guardadinho. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula.